expressado em prol dessa tão nobre causa, desse irmão tão querido e amado. Assim seja. Neste momento, convido a todos para assistirmos um pequeno vídeo que foi aqui elaborado pela Deise. Iremos chamar o senhor Haroldo, presidente daqui do lar, para proferir algumas palavras. Tá bom a altura? Eu sempre tenho o hábito de começar assim. Senhores, senhoras. Hoje, preferencialmente, senhoras, porque eu olhei, senhores, tem um aonde está, ali, está ali. Tem mais, só vi senhoras aqui. Aliás, tem um outro lá, do Ilho. Mas sejam bem-vindos. É uma ocasião de muito respeito, né, principalmente em relação ao nosso integrante, né, o Wellington, uma pessoa... no tempo que eu tenho de lar, eu só tive um contato com ele nos últimos, talvez, 2, 3 anos. Mas todos aqui têm uma vivência muito maior com ele, principalmente o doutor Ricardo, todos conviveram com ele há muito tempo. O tempo que eu estive convivendo com ele, nos serviços que são realizados, nós tivemos uma relação muito proveitosa, de muita consideração e respeito. Por isso que ele está merecendo todas essas atenções, né, que estão sendo dadas. Estão me dizendo aqui que também as crianças estão do outro lado e eu não as saudei, mas as considero de extrema importância, principalmente no dia de hoje, né, as quais estão sob a responsabilidade das tias, das cuidadoras que fazem isso todo sábado, tá? Todo sábado não, no sábado que é programado, tá? Eu tinha pensado, né, fiz até umas anotações, para falar a respeito de vida. Tenho a certeza de que nós estamos falando com pessoas de credos diferentes, os quais respeitamos, mas todos têm uma noção, dentro do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, do que é exatamente a vida, né? É o oposto de morrer, né? Porque morrer é somente o desvestir da roupagem, né, biológica, né, permanecendo o indivíduo intrinsecamente o mesmo, na nossa visão como espíritas. Tá? Então, as formas variam, a gente poderia considerar ao infinito. Então, não dá para a gente definir aqui um modelo, porque
assim como temos as nossas impressões digitais, né, que são infinitamente diferentes, a condução da nossa vida também. Tá? Então, ok? Estou com uma imagem bonita aqui. Eu lembrei de um autor que diz o seguinte, o nome dele é Cláudio Bernard. Impossível definir por ser abstrata e inacessível a vida. Então, sempre tentamos defini-la de alguma forma, mas, como eu disse anteriormente, tende ao infinito. O que nos leva a algumas deduções, ela será boa ou ruim conforme a levarmos. Então, estamos sujeitos a doenças e saúde. Tá? E tudo isso está ligado ao estado vibratório de cada um de nós. Né? Como conduzimos, como vivenciamos a nossa vida. Né? Então, sempre dentro da visão espírita, estaremos ligados a uma lei, que é a lei de causa e efeito, e a qual nós deveremos sempre estar atentos, no sentido de, a cada dia, melhorarmos um pouco, porque conduziremos ou bem ou mal, e tudo estará sempre em nossas mãos de como fazê-la. Tá? Então, e tudo estará sempre relacionado às nossas sensações e emoções. Aí, por que eu falo isso? Eu falo isso porque todos nós temos uma visão diferenciada do viver e do morrer. O viver, na verdade, é uma bênção para todos nós. É aquilo que Deus nos permite, né, vivenciar como uma maneira de melhorar. Então, até o aspecto da morte também é uma forma de vivenciarmos experiências, fazermos com que sejamos pessoas melhores. Quando eu falo isso, então, estamos ligando aos aspectos da vida, que nada mais é do que a constituição de uma realidade existencial. Então, e vem um outro aspecto que é a alegria de viver. Vivermos sempre de forma alegre, contente, em todas as circunstâncias de nossas vidas. E encerro com o seguinte: a vida continua, tal qual como é aqui, ela continua na vida espiritual, na certeza de que, do jeito que eu estou falando, embora tenhamos pessoas com credos diferentes, tenho a certeza de que compreendem exatamente o que é a vida, dentro da sua visão. Então, temos que nos preocupar como conduzi-la, e que está ligado a um processo de autorrealização, que nada mais é do que os deveres que o homem e a mulher têm em relação a si próprio e aos familiares e à sociedade. E assim. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, como vocês viram como vocês viram no vídeo, ok. Como vocês viram no vídeo, o nosso Wellington atendia a todos os nossos requisitos, aos requisitos de uma condução de vida exemplar. Exemplar frente a nós, nos trabalhos que realizávamos, e
aos familiares, aos filhos, à mulher, enfim, aos colegas de trabalho, conforme vocês puderam, e hoje estão aqui para, na verdade, trabalhar em memória dele, tá? Na certeza de que nesta data ele já está perfeitamente atendido pela equipe espiritual, né, em plena recuperação. Não há motivo algum de nos preocuparmos com isso, porque a vida continua. Então, que Deus e Jesus o abençoe onde ele está, e a todos nós que aqui estamos nesse instante com um desejo de sempre fazer o melhor, desejar o melhor para ele em pensamento, em oração. Muito obrigado. Passaremos agora a palavra ao Dr. Ricardo, vice-presidente do lar. Boa tarde a todos, boa tarde às crianças no auditório, para que elas não nos cobrem, né? Eu quero iniciar transmitindo em nome da diretoria a toda a família os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, porque é uma família que faz parte da nossa família, assim como o Wellington, né? Qualquer coisa que venhamos a falar a respeito do Wellington não terá tanta importância quanto os sentimentos que nós estamos tendo nesse momento, nós da diretoria, os companheiros de trabalho, os colegas dele aqui de tantos anos, as famílias, as crianças. Nós nos acostumamos a ver o Wellington se deslocando dentro desta casa, em todos os lugares, de uma forma tranquila, serena, amiga, irradiando aquela simpatia, que foram qualidades que eu percebi quando assumi a presidência aqui há mais de 10 anos, e pude ver naquele funcionário as qualidades ideais de alguém que pertence a esta família. O cuidado, a disciplina, a atenção, a obediência às regras, a disponibilidade para servir e ajudar em qualquer instante. Era o funcionário que nós contávamos para as horas extras. Precisava de hora extra, era o Wellington. Um funcionário que nunca adoecia. Eu não me recordo de atestados médicos, de doença, que não vou trabalhar. Não me lembro. Pode até ter acontecido, mas não me lembro. Então, esse é o Wellington. Exemplar nesse aspecto. E sei que exemplar como pai de família, como membro da família, porque nós conhecemos a família. Então, é isso que ele nos inspira. E todos nós que acreditamos em Deus, que temos uma religião, que sabemos que somos imortais, nós sabemos que nossas afeições, o amor que as pessoas nos despertam e que nós temos para com as pessoas, nunca morre, nunca desaparece. E nós sabemos que daqui a algum tempo iremos nos encontrar no plano espiritual para conversarmos sobre essa nossa experiência aqui no Lar São Domingos, junto com as famílias, cuidando dos nossos deveres, dos nossos compromissos.
Então, esta é a lembrança, é a recordação que o Wellington nos deixa. E que levaremos nas nossas mentes, nos nossos corações. Então, que ele, neste momento, receba o nosso carinho, a nossa gratidão, né? O nosso amor, por tudo o que ele fez. Porque o que ele fez extrapola as obrigações de um simples empregado ou de um funcionário da casa. Ele fez muito mais do que o dever exigia que ele fizesse. E ele, portanto, se torna e era uma referência como trabalhador dessa casa. Então, que tenhamos sempre em nossas mentes a recordação desse Wellington, que faz parte da história do Lar São Domingos e que representa para nós todos um exemplo de caráter, de trabalhador, de amigo, de companheiro e daquela pessoa com quem podíamos contar. Quando falava assim, vamos chamar o Wellington, eu já sabia que ele ia atender. E era assim até hoje, não é isso? Então, que Jesus o abençoe, o ampare, que ele esteja recebendo toda a assistência de que ele merece, porque ele é merecedor de Deus, dos amigos espirituais, que ele possa desfrutar de um bem-estar e da satisfação do dever bem cumprido. Então, que possamos lembrar do Wellington nas nossas orações, nas nossas preces, e agradecer por todo o trabalho, por tudo aquilo que ele fez pelo Lar São Domingos. Então, são esses os meus sentimentos. Acredito que de toda a diretoria, de todos os funcionários e também de todas as famílias, de todos aqueles que o conheceram. E fica aqui a certeza da imortalidade da alma, a certeza da imortalidade do amor que nós construímos nas nossas relações. Fica também a reflexão a respeito da transitoriedade da vida. A nossa vida pertence a Deus. E Deus é quem sabe qual é o momento, qual é o instante que temos que deixar a vida física. Todos nós iremos deixaremos o nosso corpo, mas continuaremos a viver como Jesus provou, depois de sua morte, ele voltou para conversar com os discípulos para comprovar a imortalidade da alma. Então, é esta a convicção que nós temos. E é esta a lembrança que eu quero que fique em nossos corações. E que o Wellington receba o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa afeição eternas, porque iremos nos reencontrar no plano espiritual, conversar com ele, abraçá-lo e lembrarmos dos belos e maravilhosos momentos que vivenciamos aqui nesse trabalho, que é um trabalho de Jesus, que faz parte da seara de Jesus. Então, muito obrigado, Wellington, e muito obrigado a todos vocês. Nesse momento, representando todos os funcionários dessa instituição, Lar São Domingos, o nosso irmão Jades irá falar. Boa tarde a todos. Somos uma família. Inclusive, hoje também é dia do amigo. Somos uma família por uma grande causa, nossas crianças. Estamos aprendendo a cada dia sermos pessoas melhores. E temos a certeza de que,
essa partida do nosso irmão Wellington nos fez pausar. O ritmo dos nossos corações bateram num pulsar diferente. Pensávamos que entre nós era só o trabalho. Descobrimos que somos uma família, e uma família unida, e que nos amamos e muito. Olhamos nos olhos uns dos outros e apenas choramos abraçados. Não é um luto. Sua partida repentina nos fez refletir. Estamos ligados por laços de amor de um Pai celestial e do nosso Mestre Jesus. E por isso, o sentimento de que um pedaço de nós foi retirado repentinamente. E como doeu. Poderia ter sido diferente, mas sabemos que assim foi. Todos nós, colaboradores do Lar São Domingos, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e expressamos a esta diretoria os nossos sinceros agradecimentos por nos permitir pausar, por juntos vibrarmos para que o Wellington pudesse ser acolhido por Jesus nesse retorno ao plano espiritual. A assistência social remete sua fala em gratidão. A CEMEDES reflete a sua fala em toda a nossa gratidão ao Wellington, por tanto disposto a nos ajudar. O Bazar Fraterno cita uma fala do Wellington no último Bazar Chique. Jadson, e o Bazar? Eu respondi. Superamos hoje. Foi uma bênção. O Wellington respondeu. Maravilha. Resumimos em gratidão aos serviços prestados. O telemarketing fala. O Wellington era o nosso suporte. A escola fala. Não importa o tempo. Sua memória será viva e resplandecente em nossos corações. O setor de serviços gerais diz: ele combateu o bom combate, acabou a carreira, está guardado na fé. Aqueles que vêm aqui prestar serviços, que falamos os apenados, diz: estamos tristes, mas o sentimento é de gratidão. A administração, sem palavras para expressar, apenas reflete ao Wellington a gratidão. O setor de cozinha reflete: você sempre estará vivo em nossos corações. E um pedido que fica de todos os colaboradores, prestadores de serviço, é que ao final da prece, quando for expresso a canção, nos abracemos e nesse sentimento, nessa vibração, para que ele possa saber que o amor que aqui existe é real, verdadeiro e eterno. Obrigado a todos. Representando os evangelizadores infantil, a nossa irmã Ilza. Não, tá tudo bem, sabe? Só pegar meu... Boa tarde, meus irmãos. Hoje seria um dia de evangelização. Acabei de vir de um dia de evangelização e vou continuar nele, porque evangelizamos os nossos corações
com o amor de Jesus. Tem um trecho na Bíblia, uma passagem, a passagem do bom samaritano. Aquele que passa, está em Lucas, se eu não me engano, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Do homem que for atacado por ladrões e que tivera seu corpo deferido. Passaram por ele algumas pessoas, mas um samaritano parou, limpou as feridas, passou óleo e vinho, levou para uma hospedaria e deu 2 dentários, dizendo: cuide dele, que quando eu voltar, lhe pagarei o que o senhor gastar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É difícil a gente falar de uma pessoa que nos vai fazer muita falta, mas, ao mesmo tempo, é muito lindo a gente olhar para alguém e dizer assim: aquela pessoa cumpriu a missão da melhor forma possível. Porque o Wellington fez isso. Eu acredito que aqui, entre nós, entre aqueles que já passaram pelo Lar São Domingos, sejam de famílias, sejam de crianças ou de funcionários, ele sempre teve um sorriso e sempre esteve disposto e apostos a ajudar. Talvez ele tenha sido um bom samaritano em vários momentos. O exemplo dele é o exemplo de uma pessoa que faz o bem, é o exemplo de uma pessoa que levaremos como legado, porque ele era um verdadeiro discípulo do Cristo. Vejam, ele ajudava, ele não negava. Eu acho que aqui é difícil alguém ter escutado um não do Wellington. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas porque morreu? Não, antes dele morrer, ele já era uma boa pessoa. Antes dele partir, ele já deixou o exemplo dele para nós, não através das palavras, mas através dos atos. Porque é assim que Jesus nos vê, através dos nossos atos. É assim que ele sonda nossos corações. Aqui, ele adentrou com 22 anos, um menino, jovem. Passou mais da metade da vida dele aqui dentro. Difícil olhar para cada canto dessa casa que não os enxerguemos subindo e descendo as escadas. E sempre disposto a ajudar. E sempre com um sorriso no rosto, não é? Bem nos mais difíceis momentos, dizendo: eu estou aqui, pode contar comigo. Então, que levemos esse exemplo dele enquanto uma pessoa que fazia o bem para as nossas vidas. Que lembremos dele com amor e que agradeçamos a Deus por uma existência tão linda, que nos move, que nos moveu. Ele partiu e modificou a vida de todos nós, direta e indiretamente. Mas aquilo que ele deixou para nós foi muito maior. Foi o exemplo. O exemplo de um homem, de um pai de família, de um amigo, de um funcionário exemplar. De uma pessoa que fazia o bem sem olhar a quem. Então, como evangelizadora, há 10 anos nessa casa, que já vi muitos alunos daqui hoje estarem estudando, estarem tendo uma vida profissional, eu agradeço a cada dia que ele teve aqui dentro. Porque, graças a ele, muitos estão lá fora e muitas famílias hoje estão unidas pelo trabalho diário que ele se dedicou com amor. Que levemos esse exemplo de força para as nossas vidas. Quando tivermos
nesses pensamentos baixos, que a gente se lembre que ele superou muitas coisas, que ele nos deixou isso de amor ao próximo, como nosso exemplo, para que a gente leve isso para as nossas práticas diárias. Muito obrigada. Representando a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles e os evangelizadores dos adultos, a nossa irmã Aldinha vai falar. Meus amigos, minhas amigas, existe em mim, aliás, sempre existiu, aquela vontade de conhecer profundamente as pessoas e, por conta disso, eu gostava de dar um mergulho, tentar dar um mergulho nessa pessoa para saber quem é, o que faz, o que sente, o que pensa. E o Wellington não escapou a essa mania. Tinha, assim, verdadeira admiração por ele. De tal maneira que, num determinado momento, que eu acredito tenha sido o ano passado, após ter uma conversa com ele sobre assuntos aqui mesmo do Joana, eu disse: Wellington, antes que eu morra, eu quero lhe dizer umas coisas. Dona Alda, antes que a senhora morra, digo sim, dentro daquele princípio, não se deve deixar para amanhã o que você tem de fazer hoje. E ele disse: o que é que a senhora tem para me dizer? Eu disse: Wellington, primeiro eu quero... Não, primeiro eu quero lhe dizer que você é um funcionário nota 1000. Não que não reconheça as qualidades dos demais funcionários dessa casa e do Joana. Mas é diferente o que você faz e como você faz. Ah, Dona Alda, mas nada, eu não faço nada demais. Eu digo: eu sei que realmente não são coisas do outro mundo. Verificamos, doutor Ricardo, de fazer um desfile das qualidades dele em todos os aspectos, como profissional, como pai de família, como esposo, como pessoa. Então, foram realmente qualidades excepcionais. Mas tudo no Wellington se sobressaía. Era dessa maneira. Se ele estivesse atendendo a alguém aqui no almoxarifado e chegasse, por exemplo, se eu chegasse querendo alguma coisa da parte dele, eu punha a cabeça e via que tinha gente com ele, eu recuava. Ele: Dona Alda, por favor, o que é que a senhora quer? Eu dizia: não, depois, quando você terminar. Não, diga agora. E já adiantava alguma coisa e, ao mesmo tempo, continuando a atender a pessoa que estava ali, não é? Ele não dizia: Dona Alda, hoje não dá. Ou só para a semana, não definia. Não, ele não era dessa forma. Ele realmente atendia a você naquele momento. E eu não tive condições de esconder isso dele antes que eu morra, viu? E eu quero aproveitar a oportunidade para um abraço a toda a família que está aqui.
Um abraço aos funcionários do Lar São Domingos. E também porque eu disse ao Wellington que agradecia por tudo que ele fez e fazia pela nossa casa e pela FEJA. Porque realmente, em todo canto e em todo lugar, a gente vê impressa a presença do Wellington. Tranquilo, calmo, nunca, e olha que eu tenho talvez o mesmo tempo de anos do Wellington aqui no Lar São Domingos. Nunca vi o Wellington aborrecido, responder assim com impaciência. Não, muito tranquilo. Por isso, quando eu falei das qualidades que o doutor Ricardo fez desfilar ali, eu quero acrescentar que realmente não são coisas do outro mundo. Ao contrário, o que o Wellington fez, nós todos, não é que deveremos, vamos ter que fazer também. Vamos ser conquistadores dessas virtudes e dessas qualidades, porque é o nosso dever e a nossa obrigação. Acredito que o Wellington já entendia isso e já vivia dessa forma, né? Então, eu quero deixar assim, meu abraço para a família, para todos os funcionários aqui do Lar São Domingos, todas as pessoas que frequentam essas duas casas, o Lar e a FEJA, e dizer o seguinte: não devemos nos considerar pesarosos pela morte dele. Devemos considerar que a morte foi só do corpo físico, porque o Wellington, uma pessoa do quilate dele, não poderia ser apenas o homem de carne, que já está se desfazendo. O Wellington é um espírito maravilhoso, por quem pedimos a Deus e a Jesus o acolhimento na sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, não devemos nos considerar pesarosos, apenas vamos sentir saudades, e muitas saudades mesmo. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Então, assim, estamos já finalizando, mas, assim, o Jadson falou para finalizarmos, quando formos finalizar, com um abraço. Em vez do abraço, nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Como 28 anos aqui vivido por nós, o Wellington entre nós, né? Então, eu vou solicitar que os adultos aqui presentes, as crianças que estão na outra sala, no outro auditório, deixa eu tentar aqui, consegui, né? No outro auditório, que cada um fechem agora os olhos. Os familiares. E pensem na figura do Wellington. Ele passou para um plano espiritual e o que ele leva agora são as nossas vibrações. Quem teve a honra de conviver com ele, principalmente as nossas crianças, pensem no sorriso dele, em uma palavra que recebeu dele. E entrem neste momento no estado de agradecimento. Agradecimento pelo carinho que recebeu, pela ajuda que ele deu, pela pessoa que ele continua sendo num plano espiritual.
que o Wellington, nesse momento, em vez, sinta-se abraçado por este pensamento que emana do coração de cada um de vocês aqui presente. Peçam a Jesus que o acolham e, ao mesmo tempo, que envolva a família do Wellington com muita paz e conforto pela dor da saudade. Que suas filhas possam levar para a vida o exemplo do pai, que ele sempre será para elas. E assim, vamos abrir os nossos olhos e revisar, a Marilia que não estava, nem as filhas, a homenagem que a Deise preparou. Vocês não vão estar ouvindo, mas as crianças estarão cantando esta música no auditório aí ao lado. Quem souber pode cantar. Paz do mundo começa em mim.
para te dizer que te amo. Então, assim, antes da nossa prece final, que será proferida pela nossa irmã Lígia, eu quero apenas comunicar o seguinte: ao término da prece, os adultos serão conduzidos ao refeitório pelos evangelizadores. Os evangelizadores e os familiares e colaboradores podem depois seguir para o salão aqui vizinho, tá? Onde tem um cafezinho, água, tá bom? E as crianças depois também serão conduzidas pelos evangelizadores para pegarem o lanche no refeitório e seguirem. Então, vocês, adultos, aguardem as crianças quando saírem do refeitório, na porta do refeitório, tá bom? Agradeço a todos e a nossa irmã Lígia. Bem, boa tarde a todos. Agora eu convido todos a fechar os olhos e vamos fazer uma prece em homenagem ao amigo Wellington. Vamos imaginar, primeiramente, a figura meiga do Mestre Jesus, com os braços abertos, recebendo aquele que foi e que continua sendo o amigo de todos, o Wellington. Primeiramente, gostaria que todos nós agradecêssemos pela oportunidade que tivemos de ter a presença do Wellington, de compartilhar com ele algum momento das nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, vamos ser gratos a Jesus, que nos proporcionou essa oportunidade do amigo, do companheiro, do pai de família, do irmão, do esposo, daquele funcionário, daquele ser humano sempre prestativo, generoso, de bom humor. Então, vamos agradecer a esta oportunidade de termos podido conviver e aprender com ele. Aprender a ser simpáticos, a ser prestativo. Então, a sermos responsáveis. Então, essas são as lições que ele nos deixa. Vamos também pedir ao Mestre Jesus que o abençoe, que o receba e que também nos abençoe, que coloque em nossos corações a calma e a serenidade necessária para enfrentar este momento. Nos ajuda, Senhor, para que nenhum de nós que conviveu com ele tenha a desesperança e a revolta, porque em uma partida tão repentina, às vezes as pessoas se questionam e se perguntam por quê. Mas nós sabemos que o Mestre Jesus tem as suas razões. Então nos ajuda, Senhor, a compreendermos as tuas razões. E se não conseguirmos compreendê-la, ao menos aceitá-la. Aceitar na certeza, Senhor, de que a vida continua e de que haverá um reencontro para aqueles que se amam. Vamos pedir a Maria Santíssima, a mãe de todos nós, que o receba de braços abertos, que o cubra de bênçãos e que conforte o seu coração das saudades que o Wellington aqui deixa. Que todas as preces cheguem até ele como música, como
manifestações de carinho aos seus ouvidos, para que ele possa acalmar o seu coração e ele possa, o Wellington, possa entender a nova realidade que se apresenta, a realidade do mundo espiritual. A tua paz, Senhor Jesus Cristo, nos abençoe e cubra a todos nós, assistindo principalmente aos familiares, aos filhos e à esposa que ficam. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. E assim, a gente agradece a direção do lar, a todos os colaboradores, evangelizadores, famílias assistidas pelo lar, as nossas crianças, por esse momento que se tornou tão belo pela presença de todos vocês. Então, assim, finalizamos. Peço aos evangelizadores dos adultos que vão conduzindo por turma, tá? A turma que está lá atrás sai primeiro e depois sai a da frente. Aí conduz até o refeitório, eles pegarão o lanche e sairão. E depois é que irão as crianças. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz